E no vidro, sem dúvida, bem lembrado aí pelo Ayrton. E no vidro também, há uma tendência constante de crescimento, né? Todo material que você puder ter uma base de ancoragem, você pode ter a aplicação do filme de tinta em pó. Respondeu a tua? Quando a gente trabalha com tinta, por exemplo, para carro, você tem a camada de fosfatização, você pode colocar um e-coat ou não, né? Primer, um base coat, que seria a tinta em si, e depois o verniz. Quando você usa tinta em pó, você deu mais exemplo de uma geladeira, por exemplo, você passa pela camada de fosfatização, mas se você não põe alguma camada, tipo um primer embaixo para proteger, é já a tinta que faz essa função? Tá. Porque às vezes o base coat é só para dar aquela cor e ficar bonito, né? E o primer é que é para proteger. Vi que você está bem informada, né, desse mundo automotivo, né? Eu trabalho na Dupont. Ah, você trabalha na Dupont. Trabalhei lá há 5 anos. Sério? Automotivo. Então, acho que dá para ajudar nessa resposta, né? O que acontece? Obrigada. No Brasil, a única empresa que está atuando hoje com pó é a Scania, nos primers. O que acontece, né? Por que não se usa mais pó? Ou até puxando como um todo. Sim, você tem a fosfatização que ocorre. Normalmente é desejável que você tenha o processo de eletroforese, que é numa linha de pintura é casado, né? Você tem o desengraxe alcalino, você tem a passivação, a fosfatização, depois vem a aplicação do e-coat. É desejável porque ele é uma proteção que vai ajudar no processo final. Depois disso você tem a opção do e-coat primer líquido ou primer pó. Por que as montadoras não estão indo muito para o primer pó? Porque uma desvantagem que você tem no sistema pó é que ela é inerente até à vantagem. Você pode recoletar esse material e reaplicar. Mas normalmente as montadoras elas usam 4, 5 variedades de cores de primer, casadas com a cor final, o base coat. Então, quer dizer, até para economia, até para você não ter que dar uma camada muito alta do base coat. Então, o que acontece é que você, no caso do Scania, para caminhões é mais simples. Você tem só um primer de uma cor, e até porque a gama é uma gama limitada de cores sólidas, né? E mesma coisa se aplica para base coat e verniz, né? Existem bases hoje, o caminho das bases está indo mais para a base água, tal, tudo mais, e verniz, já existe verniz pó. A BMW, esse tipo de montadoras lá na Europa, essas montadoras usam sim vernizes em pó. Já na base de DMAs, né? Vernizes acrilados, né? Acrílicos, né? De alta resistência, né? Realmente eles estão superiores hoje ao que a gente tem no mercado. No Brasil, basicamente só a Scania usa o sistema de fosfatização, e-coat, e depois primer, e aí vai base verniz, normalmente o sistema dupla camada. Eu tenho 3 dúvidas. Vamos lá. Porém, eu não sou mais assim técnica, eu sou mais do lado comercial. Eu gostaria de saber como que está o crescimento da linha pó no mercado brasileiro com relação ao mercado de UV. Não sei se tem muita ligação, mas olhando o lado da resina poliéster, que é uma resina bastante utilizada em ultravioleta, né? E são 2 tecnologias, no meu ponto de vista, que estão super avançadas. Então, em fase de crescimento, por estar tirando o solvente fora do mercado, né, das indústrias. Então, eu gostaria de saber, essa resina é a mesma resina usada no sistema ultravioleta? Como está o crescimento do pó com relação ao ultravioleta? Até por causa eu observei, até foi feita a pergunta dos metais. Porque quando você ouve falar em metais, a tecnologia pó é super conhecida para coil, para esse sistema OIM. E o ultravioleta, a gente enxerga mais, isso do ponto comercial, né? A gente enxerga mais no mercado de plásticos. Né? Eu gostaria que você fizesse algum comentário com relação a essas 2 tecnologias e como o mercado brasileiro está enxergando esse avanço tecnológico, tanto no pó quanto no UV, se a resina é a mesma. Eu vejo um crescimento do mercado de couro UV, no mercado brasileiro, né? Existe a antiga ATBCR, né? Que hoje é a Raditex South America, né? Que está crescendo, né? A gente vê o papel. Basicamente, né, você tem esse processo de reticulação ocorrendo por esses tipos de materiais, ou você pode ter um fotoiniciador, que é o princípio básico do sistema de couro UV. Basicamente, você precisa de um sistema para gerar radicais livres para reagir.
Então, o sistema cura UV também é passível de aplicação nesse tipo de sistema sim, poliéster. Normalmente, o sistema cura UV, para tinta em pó, ele não é um processo único. Normalmente, o cura UV você tem para tintas líquidas, você tem a aplicação, ou para gel coat, esse tipo de material, você tem a aplicação do filme, seguido imediatamente dá uma bateria de lâmpadas, né, que podem ser lâmpadas fluorescentes, lâmpadas especiais e por aí, fornecendo energia de ativação para esse fotoiniciador abrir e girar os radicais para reagir e formar o filme. Isso está no mercado, é uma realidade. Vejo, porém, que tem ainda um bom caminho pela frente para crescer, né? Tem um caminho importante para seguir pela frente. E no caso de tintas em pó, você não faz de uma vez só. Normalmente você tem uma pré-estufa para gerar um pouquinho o melt e depois você vai para a cura UV fechando. Então é um processo misto, né? Pelo que as aplicações que eu tenho visto, né? Então, mas sem dúvida, há um crescimento, há uma possibilidade. É uma questão de paradigmas aí, como se diz, né? De você conseguir mudar. Não sei se eu consegui responder todas as questões aí, né? Acho que é um trabalho, tá em crescimento, mas tem um bom caminho pela frente ainda aí. Sim. Né? Mas eu, como fornecedora de matéria-prima, não consegui enxergar se o que impede uma indústria seguir o caminho do pó ou seguir o caminho do UV é custo. Né? Se é porque é muito mais caro migrar para o pó ou se é pelo ultravioleta. Porque ambas... UV líquida. UV líquida. Tá. Porque ambas se preocupam com o meio ambiente, né? Ambas estão preocupadas em eliminar solvente. Sim. E, lógico, tem todas as outras vantagens de ter uma linha de produção de secagem mais rápida, né? Existem vários benefícios, mas o que eu não consigo ainda entender é se elas têm medo do investimento. Se o pó é muito mais caro, ou o sistema UV, ou se é o investimento em equipamentos. Né? Até eu vou pedir ajuda da plateia, se alguém puder me ajudar hoje nesse aspecto aí, né, comercial. Né? O que eu sei, sim, realmente você tem um investimento inicial importante. O que eu sei também é que, dependendo da geometria da peça, você vai ter um sistema mais interessante para um sistema de cura em estufa, onde você garante que aquela massa metálica ou afim consiga ser aquecida e você consiga, por convecção, gerar a cura, né, transferir o calor para a tinta reagir, o que pode não acontecer em algumas aplicações UV. Né, só algumas considerações técnicas, talvez, que eu estou dando. Né? A cura UV, você tem que ter uma efetiva possibilidade de que a radiação ultravioleta penetre em todo o filme, toda a extensão do filme, para você garantir a reticulação, e que a geometria da peça permita, né? Quer dizer, se você tiver algum formato, imagina um armário de escritório, puxa, como é que teria que ser a bateria de lâmpadas para você conseguir fazer? Então acaba indo para esse lado. Para superfícies planas, você acaba indo para a bateria UV, ou peças que você possa ter um certo display, uma certa montagem de lâmpadas que te permita isso. Se não, se for realmente uma peça um pouco mais intrincada, peças, né, como esses móveis que a gente vê tubulares, né, tubular até daria, né? Você montaria um cilindro de lâmpadas e passaria. Mas, às vezes, para peças mais intrincadas, acaba indo para tinta em pó. Mas é possível fazer pó com UV. É uma outra opção também que se tem. Ok? Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, a paciência aí de todos aí e estamos à disposição. Obrigado.